Estamos embarcando na jornada liberta e eu peço que você confie no seu cérebro, no seu corpo, na sua possibilidade de abrir uma nova vida nos próximos 30 dias, onde a gente vai fazer acontecer o que tem que acontecer para a manutenção do seu corpo bicho, o básico bem feito, e você vai ver como ele vai potencializar toda a sua possibilidade de expansão, tanto espiritual quanto de ordem material na sua vida. Quando a gente regula o básico, o lugar essencial, a gente consegue abrir muitos caminhos, e é essa expansão que eu quero que te guie, porque essa motivação é a maior. Esse é o maior motivo que gera a ação, a sua transformação. Então, nos próximos 30 dias, você vai cuidar de fazer um treino por dia, no mínimo, seguindo a sua trilha de treino que você pode pedir para a equipe liberta, ok? Individualizada, e assim você vai progredindo no seu nível. Então, faça um treino por dia. Pelo menos 15 minutos de movimento no dia é completamente imprescindível para o seu corpo. O seu corpo, ele precisa de movimento, ele foi feito para isso. O sedentarismo é a coisa que mais mata o nosso espírito e assim vai matando o nosso corpo aos poucos, até gerar uma doença que reivindica aquele lugar de novo do seu espírito se comunicando com você e falando, bora continuar vivo, tá? Então, precisa pôr movimento. O que fica parado, água parada, pensa que seu corpo é muitos por cento água, então pensa que precisa estar movendo, circulando. Ok? Um treino por dia. Depois, alimentação. A gente precisa entender que o que a gente põe para dentro altera absolutamente os nossos pensamentos, altera também o que a gente está sentindo, porque existe uma conexão intestino-cérebro muito grande, e é algo que, se você inflama, se você ingere comidas que vão te inflamar, essa inflamação, ao atravessar pela corrente sanguínea a barreira do cérebro, gera neuroinflamação, gera ansiedade, gera depressão, a desbiose do seu intestino, a possibilidade de um desequilíbrio de parasitas, e que isso não adianta a gente ficar só tomando vermífugo, gente, porque aí volta tudo de novo quando a gente se alimenta mal, ok? Então, na verdade, a gente tem que conseguir alimentar e equilibrar as bactérias boas do nosso intestino, comendo diversidade de alimentos naturais. Por exemplo, quanto mais cores de verduras, legumes você ingere, mais diferentes bactérias você está populando o seu intestino. E tirar carboidratos que sejam muito refinados, pobres de nutrientes, que são muita caloria, picos glicêmicos, coisas que vão só desequilibrar, e assim a gente vai conseguindo equilibrar melhor as nossas bactérias boas, que vão justamente poder fazer uma negociação com as bactérias ruins, tá? Isso é um jeito superficial de falar, mas vale a pena pensar assim, porque fica acessível. Você tem que gerar ali um campo de relações que você tenha bactérias variadas e não ficar alimentando um monte de bactérias que vão te gerar um desequilíbrio, tá? Ok? Então, basicamente, cortar industrializados, cortar açúcar, se possível. Isso vai melhorar tanto sua pele, sua vida, seu humor. Não tem problema de vez em quando comer um pouco, não é cortar em absoluto. É cortar mais no sentido de cortar o vínculo com aquilo, ou seja, que aquilo não esteja num convívio diário na sua vida, mas que aquilo possa habitar com uma temperança, né? É só um pouquinho que você põe, de vez em quando. São os 20% do parâmetro 80-20 que a gente vai tentar seguir.
ok? Então, de vez em quando, e aí você não sente culpa, já que é de vez em quando, que é uma celebração, que você observa aquele momento e sabe, celebra aquele momento, e aquele momento é especial, por isso que ele não é o tempo todo. Então, ali você vai poder comer, às vezes, alguma coisinha com açúcar, caso você possa, né? Ou tomar alguma coisa alcoólica, caso você possa. Tô falando isso porque muitas pessoas não podem, tá? Porque sim, pessoal, são coisas que são nocivas para o nosso corpo, então a gente tem que ter muita parcimônia, tá bom? Então, fazer sempre uma alimentação mais natural, ou seja, desembalar menos, descascar mais, ter um bom aporte proteico para ganhar massa muscular, comer gorduras boas para equilibrar os hormônios, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos sempre ter uma alimentação bacana, porque é o que você tá pondo para dentro, é você, entende? A gente é assim um corpo abraçado por bactérias, é um abraço da natureza. Então, tudo, né? Isso aqui é trazer o contato com o fora e isso vai virar o que a gente é dentro. A gente precisa ter essa percepção clara. Senão a gente fica comendo de forma inconsciente e acha que vai tudo sair, que nada é a gente, mas é a gente, tá? Então, consagrar a comida, inclusive, né? Você ter respeito. Se você come uma carne, por exemplo, é muito importante que você tenha respeito, que você tenha agradecimento pela vida daquele ser, tá? É óbvio que com tudo, né? As plantas, os grãos, mas digo porque os bichos estão mais próximos da gente, né? O sistema nervoso, coisas muito similares e que a gente tem que honrar, ok? E aí, nosso próximo pilar, hidratação, pessoal. A gente não bebe água direito. A gente não bebe água direito e muitas vezes a gente fica confuso, irritado, com tristezas, sentimentos estranhos, desfocado, só de não estar hidratado. Uma pequena hidratação já causa isso. Então, vamos fazer esse cálculo, 35 ml por peso, pega aí seu peso, faz 35 ml por peso e assim você vai ter que tomar aí uns 2 litros por dia, né? Algo em torno disso. As pessoas mais pesadas vai mais 2,5, 3 litros. E é importante tomar principalmente no período da manhã, né? De dia, de tarde, diminuindo à noite para não atrapalhar o sono. Mas pensa bem, a água, ela transporta seus nutrientes, ela limpa suas toxinas, ela é essencial para a nossa vida. Escolha uma água boa também, de preferência, se possível. Eu sei que não é fácil, mas a gente poder, às vezes, diversificar um pouco, né? Água mineral, eu vou variando, água do filtro, água mineral, aqui em São Paulo não é fácil. Quando eu tô no mato, lá no sítio, né, aí é uma maravilha porque a água que vem lá da fonte. Mas no caso a gente vai tentando dar seus jeitos, né, e às vezes, por exemplo, água de coco, né, algumas coisas que vão ajudando a gente a se hidratar, frutas e etc. Frutas também não em excesso, vocês sabem que as frutas atualmente são muito doces, né? Elas foram selecionadas nesse sentido, então também tem que tomar cuidado, mas é imprescindível, assim, na minha visão, a gente se nutrir dessas cores, desse líquido, dessas fibras, tá? A não ser que você esteja com alguma questão muito séria, diabetes, etc., o que você puder comer de fruta, né? Às vezes frutas menos doces, como mirtilo, essas berries, tá? Bom, voltando à hidratação, eu citei as frutas porque é um tipo de hidratação também, tá? É a água estruturada, a gente fala, tem ali, né, no alimento. Então, vamos se hidratar certinho, tomando bastante água, porque isso vocês não fazem ideia da maravilha que faz na gente, assim, pra
Inclusive, se você precisa emagrecer, você precisa entender que a água vai ser a primeira ferramenta que você vai utilizar rapidamente para desinchar. Então, se está às vezes com retenção de líquido, toma muita água. Eu tomo chá também, é massa. É óbvio, sem cafeína, assim, à tarde eu já realmente não tomo nada de cafeína e recomendo, tá, diminuir a cafeína cada vez mais. Então, chazinhos bem tranquilos. E ok, partimos então para o nosso quarto pilar, que é o sono. Higiene do sono. Já falando aqui de chazinho, primeiro você bebeu água mais durante o dia para você não querer fazer xixi à noite, tá? E aí você bateu sua meta, ou seja, tem uma garrafinha sempre por perto para você entender quanto você está tomando, ok? E aí de noite, se quiser tomar um chazinho, fazer um ritual de higiene do sono, vai colocando no seu intento a possibilidade de ir para a cama, sei lá, pelo menos 20, 30 minutos antes, depois vai conquistando 1 hora antes, ir para a cama, depois de fazer uns alongamentos, porque quando você mobiliza a sua coluna, você já está mobilizando, você já está movimentando o seu líquido cefalo-raquidiano, que vai fazer toda essa limpeza nessa conexão da medula do cérebro, que no seu sono mais profundo ele vai estar limpando tudo no seu cérebro que, sabe, precisa limpar. Por isso o sono profundo é muito importante. E se você mover sua coluna, você vai estimular isso também. Vale muito a pena. Então, pega um tempo antes para fazer esse ritual do sono. Você tem um chazinho quentinho, não toma muito para não querer fazer xixi também. Aí você diminui todas as luzes, tem que ser luz amarela e baixa, porque luz alta e branca você tá relembrando o seu cérebro que tá de dia, né? A luz que vem lá do sol e muito clara, né? Agora, luz baixa e nível baixo relembra o fogo, que era o que a gente antes vivia. Então a gente tem que fazer essa modulação do nosso ambiente. Quando tá de noite, fazer esse rolê de estabelecer que a sua casa precisa voltar para um modo meio caverna, né? Bem luz baixa, tudo mais escuro, mais silêncio, menos estímulo e zero telas. Estabeleça isso pelo bem da sua saúde mental, pelo bem do seu ser, pelo bem de tudo. Estabeleça um fim das telas, pelo menos 9 da noite. Se puder às 8, se puder até quando o sol vai embora, aí já fica mais sem tela. Nossa, quando eu faço isso é assim, de um autocuidado, de uma regulação hormonal e até, né, emocional, espiritual. É uma coisa dos deuses mesmo. Tanto que tem pessoas que vão acampar em praia, às vezes elas têm problema de insônia, ansiedade, e elas regulam na hora, porque você desce o seu ciclo junto com a luz, aí você já dorme, você acorda cedo, entra num estado, né, impressionante. Se você corrigir isso, você já corrige muita coisa. E pensa nisso, que se a gente corrige essas coisas, a gente abre caminho, o nosso corpo ele se atualiza sempre, você está sempre melhorando, cada dia melhor. E saindo de, às vezes, um buraco que você está disfuncional nos seus hábitos e por isso você não opera bem, entende? Sabe, você tem toda uma tecnologia, o seu corpo, pensa num exemplo bem ruim, que é tipo uma Ferrari, sei lá, um carro que é muito bem feito, sei lá o que, otimizado, mas aí você faz tudo errado com ele, põe combustível ruim, não faz manutenção, sabe? Se não cuidar, ele não vai ter a capacidade, a potência toda para operar naquela possibilidade, naquele potencial. E é disso que a gente está falando, da sua possibilidade, do seu potencial enquanto corpo, enquanto ser. E não seja derrotista, porque
Você vê as plantas, a natureza ela tem essa resiliência de renascimento. Tem plantas que às vezes parecem mortas, e se você dá o estímulo certo, ela pode renascer absolutamente, ela pode se transformar totalmente. Então, confia na sua transformação, não fica derrotista, tá? E é isso aí. Para a gente finalizar, esses foram os 4 hábitos, terminando com o sono, que a gente, para regular, também começa já de dia, abrindo as janelas, arrumando a sua cama, por favor. E se quiser, né, toma um banho gelado, caso não esteja com imunidade baixa, não esteja cansado, mas o banho gelado ele já vai te dar um tônus de dopamina para o resto do dia e ele traz adrenalina, cortisol, e isso já são os hormônios que você quer de manhã. Então, treinar também é bom para isso, já liberar cortisol, adrenalina, porque você está adiantando o seu relógio biológico. Então, de noite você vai ter sono mais cedo, você já vai estar colocando o seu ciclo circadiano sempre adiantando ele um pouquinho, tá? Na hora que você acorda. E aí você vai ter um tônus maravilhoso de hormônios maravilhosos que você quer durante o seu dia para você ter energia. E é isso aí. Então, de dia já se expõe à luz solar e, se puder, vai se exercitar um pouco, faz alguma coisa de corpo, toma um banho gelado, etc. Ok, agora a gente vai falar dos nossos, né, hábitos extras. Um deles é o caderno evolutivo que a gente disponibiliza na Jornada Liberta. Então, olha só, vocês podem observar que eu sou uma fã absoluta do caderno. Para mim, ele é uma atividade terapêutica, espiritual, que muita gente subestima pela simplicidade, mas já tem um monte de estudo da neurociência que mostra como pode ter efeitos terapêuticos fortíssimos, assim, tão fortes quanto terapia, né? Óbvio, difícil de comparar, assim, mas são estudos que realmente mostram, né, resultados muito relevantes, assim, com pessoas que estão precisando. E se você faz escrita em fluxo, diário terapia, journaling, relatar suas emoções, como foi seu dia, escrever em fluxo, escrita automática, depois, se quiser, joga fora, mas todas essas ferramentas, elas são absurdamente potentes. Uma que eu uso também é gratidão, sistema de gratidão, é ser pelo menos 3 coisas por dia você observar e agradecer, sabe? E outras possibilidades de manifestação, de prospecção da nossa realidade, escrever o que você quer, escrever quem você quer ser, né? Por exemplo, isso aí é um exercício assim de imaginação, de prospecção, de atração incrível. E lembra, lei da atração, ela é lei da ação, tá? Então, quando a gente escreve, a gente gera, eu sinto, um poder oculto para aquilo se manifestar através da ação. Aí a gente tem que estar nessa correspondência dialética, não adianta só um e larga a mão, né? Então, o caderno evolutivo, ele tem esse espaço de reflexão, de metas do seu campo físico, mental, espiritual. É algo para você realmente olhar para a sua vida e você usar essa ferramenta. E fazer o checklist dopaminérgico, que essa é a ideia. Então, todos os dias, nesses próximos 30 dias, você vai anotando se você fez ou se você não fez o treino, a alimentação mais, né, a hidratação, batendo a meta, e higiene do sono, um sono de qualidade, ok? Que vai ser sempre, né, do dia anterior que você vai medir. E aí você vai dar o checklist lá, você vai dar o check. Por que eu chamo de checklist dopaminérgico? Porque é real, você tem ali uma liberação dessa dopamina tônica, ou seja, pensa que você está ali gotícula por gotícula de dopamina que vai se liberando ao longo do tempo, sempre que você faz algo chato, entre aspas, tipo assim, que você não tá muito motivado a fazer, né? Você vai lavar a louça, você vai arrumar o quarto, você vai fazer o treino, você vai, sabe? Você não tá muito motivado a fazer, e aí você tem uma dopamina mais tônica que vai sendo liberada assim, gota por gota, você está sempre motivado.
Sempre que você faz algo que você não estava motivado, por isso que o banho gelado é incrível, você não tá zero motivado. Aí você entra no banho gelado, aquilo te dá uma puta dopamina tônica para você fazer várias coisas ao longo do seu dia por muito mais tempo, regulada. E não a dopamina fásica de altos e baixos, que tem a ver com comer uma comida hiperpalatável que você não precisou fazer esforço nenhum para ter aquilo, você só apertou um botão do iFood, ficar vendo Reels, que é super cheio de recompensa rápida para o nosso cérebro, é novidade sempre, são vídeos incríveis, sei lá o que, qualquer coisa que você sente muita motivação assim para fazer aquilo, né? E você não teve esforço nenhum para fazer aquilo, então isso vai desregular muito o seu sistema de dopamina, seu sistema de recompensa, e isso é importantíssimo para você conseguir executar os hábitos que você quer diariamente. Então veja o módulo de motivação, comportamento, rotina e hábito, que eu explico muito mais profundamente sobre todos esses mecanismos, e conhecimento é igual a motivação. Na hora que você conhece, você tem mais motivos para sua ação e você fala, eu vou fazer isso. Eu saquei que isso funciona assim, então eu vou fazer isso. Ok? Então tá, você vai fazer o checklist dopaminérgico, que ao dar check você vai receber essa dopamina, que também tem a ver com toda essa filosofia até budista de, sabe, a felicidade ela tá nas pequenas realizações, na hora que você tá fazendo uma coisinha, outra coisinha, e isso vai gerando um crescimento. Lembrando que o crescimento não é linear, não entrem em frustração, o crescimento ele faz isso aqui, ó, tá? Ele tá indo para cima, mas você vai ter baixas, você tem que saber acolher essas baixas e não desistir, entrar num lugar derrotista, tá? Ok, então nosso caderno evolutivo vai servir para isso. E lá você também vai ter a possibilidade de marcar um checklist extra, que são coisas que você não necessariamente precisa fazer, se você não quiser, mas são coisas que se você conseguir colocar a mais, é legal também. Não é para você se sentir numa pressão de fazer tudo e o checklist extra, mas é legal, de práticas libertas, eu chamo. Ou seja, tanto o banho gelado, caso você tenha conseguido fazer, diarioterapia, fazer o Qigong, né, a prática do Lao Qigong, o Qigong antigo, que eu passo, que é maravilhoso para crescer a coluna, para trabalhar a energia. Ou, por exemplo, fazer uma corrida, que é um movimento ancestral, que é um cardio muito legal de fazer. Bom, tem lá as práticas que vocês podem fazer sempre que vocês quiserem, mesmo uma caminhada, qualquer coisa que seja extra, um grounding, ir lá na praça, pôr o pé no chão de terra, tudo isso é interessante para você tá se regulando e melhorando, ok? Então, vamos nessa, no fluxo da constância, nessa execução de micro hábitos, que vocês vão ver a potência, a transformação disso. E eu quero que vocês tirem foto no início e foto no final, porque a gente não percebe nossa transformação quando é assim, se vendo no espelho, porque você tá tendo uma transformação paulatina e aí você não percebe a mudança. A mudança realmente só vendo assim, claro, no espelho você vai observar coisas, mas fica muito mais explícito quando você tira uma foto no início e no fim. E aí, por favor, tirem, tá? Pelo parâmetro de vocês, vocês não precisam me mandar nem nada disso. A não ser que vocês queiram, que é maravilhoso. Vocês podem, né, ter resultados muito legais e queiram mandar para incentivar outras pessoas, é maravilhoso para o meu trabalho, eu compartilho, as pessoas se sentem incentivadas a ter resultados também, e vocês não precisam estar mostrando o rosto, eu posso tirar isso ou nomeando vocês, claramente, né, gente? Então é isso. Assistam também as outras lives, né, os outros Zooms que eu fiz com a galera no módulo Jornada Liberta. A gente vai ter nosso Zoom também para conversar, para eu compartilhar sempre os temas que eu estou estudando e ouvir vocês e direcionar. Fechou? Então vamos para cima, contem comigo. Agora é hora de fazer acontecer, da gente conseguir ter essa
constância. Eu vou estar checando com vocês toda semana, ok? Com relação ao checklist, vocês precisam mandar, compartilhar lá no grupo, perceber o benefício que faz o compromisso público. Na hora que você se compromete publicamente é muito interessante, gente. Eu, por exemplo, não estava conseguindo treinar todo dia o Qigong, e para mim a minha prática espiritual, energética, de corrigir padrões do meu corpo, de abrir, de sanadores, de crescer minha coluna, e eu não estava conseguindo treinar todo dia. Para mim é prioridade o Qigong, e aí eu fiz esse compromisso público em uma das jornadas e a partir daí, nossa, nunca mais parei, foi maravilhoso. Então façam um compromisso público lá, escrevam, façam esse exercício de pensar onde eu estou, onde eu quero chegar e como eu vou chegar. E assim a gente vai se nutrindo em grupo, tá? E bora executar esse checklist do caderno evolutivo. Se vocês puderem imprimir, fazer um caderno bonito, saibam que consagrar isso como um ritual, quanto mais força e energia vocês põem em algo, mais você vai colocar e, retomar a energia daquilo. Não façam as coisas de qualquer jeito, sabe? Não deixa a sua vida, a sua casa, os seus materiais, as suas coisas, o que você usa de uma forma abandonada, porque isso traduz você. Então faça as coisas com esmero, que vocês vão ver a energia que vocês colocarem nisso, é a energia que vocês colocam em vocês. E assim vocês trazem, novas potências de transformação, um novo ser nascendo em você sempre. Fechou? Beijo no coração e vamos nessa!